Olá, para quem está chegando agora, meu nome é Rosângela Teixeira, sou psicóloga junguiana, mas sou uma junguiana que conseguiu trazer de alguma maneira aqueles conceitos todos muito profundos de Jung de uma forma muito prática e objetiva que você consegue vê-los passeando na sua vida, fazendo uso deles nas suas escolhas diárias. Trabalho muito pela vida que nós viemos viver, e sei que essa vida depende do quanto nós temos consciência ou não da nossa sombra. E hoje eu vim falar dela, da nossa querida sombra, essa nossa companheira de sempre. Para mim, uns aspectos, um dos conceitos que mais me atraiu sempre no Jung, porque ela é o porta-voz. Para mim, ela é o porta-voz, ela vem avisando de tudo aquilo que nós guardamos no inconsciente, de tudo que nós vamos precisar acessar, de tudo ou quase tudo, nem tudo que ficou no inconsciente vai se tornar consciente, mas boa parte ali a gente tem que trabalhar internamente para que façam parte da nossa vida, para que a gente integre essa personalidade inconsciente com a consciente. Então, por isso eu tenho um xodó pela sombra, eu sou fã da sombra, eu trabalho sempre muito para que ela tenha voz, para que ela se comunique com o ego. E a sombra, ela é considerada uma personalidade inferior. Mas ela é um irmão gêmeo, ela é um irmão gêmeo, é uma parte da nossa história. Então eu simbolizo muito a sombra como um quarto fechado que você tem na sua casa e que você guardou ali muita coisa, papéis, roupas, fotos, simbolicamente uma parte enorme da sua história, de pessoas que vieram antes de vocês também foram guardando ali. Então aquele quarto vai ficando empoeirado, mal cheiroso, mofado e vai começando a te incomodar. E que é necessário, segundo Jung, que você abra a porta daquele quarto e comece a fazer uma faxinazinha ali. Então, se você não fizer por bem, acredito que o seu próprio inconsciente lhe trará alguma situação que faz com que seja necessário a abertura dessa porta. A sombra é um porão onde tudo que foi muito penoso para nós sentirmos, nós guardamos lá no porão. Então, tudo que a nossa criança sentiu como uma sensação de que eu não vou dar conta, que eu não vou sobreviver, ela reprimiu e ficou esse porão escuro, onde o nosso ego, até hoje, adulto que somos, tem dificuldade de acessar por causa do quanto ele sentiu medo e raiva ali naquela história. Ela é um baú de tudo que é inaceitável em nós, tudo que nos envergonha. Então nós lacramos o baú, só que esse baú vai precisar ser aberto. Nós vamos precisar olhar aquilo que nos envergonha, que nos humilha. A sombra ela sabe tudo de nós. Ela sabe da nossa raiva, ela sabe todos os nossos segredos. Sabe da nossa raiva, do quanto sentimos raiva lá atrás. Ela sabe do nosso medo, da nossa culpa, do quanto nos sentimos rejeitados e nos culpamos e tivemos raiva daquelas pessoas que nos rejeitaram. Ela sabe da nossa solidão naquele ambiente. Ela sabe do quanto desamparo nós sentimos. Ela sabe de toda a nossa carência. Ela sabe tudo aquilo que nós precisamos negar, reprimir, esquecer, abandonar como medida de segurança. Mas a sombra é um arquétipo. Como arquétipo, ela sempre fez parte da humanidade. Nós já chegamos aqui com ela. Ela já traz no nosso inconsciente coletivo todo o sofrimento da humanidade. Então a sombra, ela fala pra gente, ela fala pra mim da minha inveja, do meu orgulho,
do meu preconceito, da homofobia que todos nós dizemos que não temos, desse racismo que todos nós dizemos que não temos, e a sombra está lá dando gargalhada, dizendo assim, isso sempre fez parte da humanidade. Olhe em você como isso se apresenta na sua vida antes de dizer que você não é. Se nós realmente não fôssemos tão racistas, tão preconceituosos, homofóbicos, a gente não precisaria ainda estar repetindo essa dor. Então a sombra, ela é muito honesta com a gente. Ela não, por isso que a gente tem muito medo dela. Porque ela vai fazer você olhar para esses lugares em que você não quer ver de jeito nenhum. Mas a sombra, ela quer se fazer notar. Ela quer conversar com o ego, ela quer bater um papo com ele, ela quer contar desse mundo interior que está fazendo parte, está fazendo falta na sua personalidade hoje, que é parte integrante da sua personalidade. A sombra invade a nossa vida, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, com crises de ansiedade, a nossa saúde emocional, com depressão, com sintomas psicossomáticos, com dificuldades nas relações, com comportamentos autodestrutivos, com autossabotagem. Somos mestres em sumir da nossa vida. Isso tudo é atributo da sombra. Ela está trabalhando não pelo nosso mal. A sombra não é má. A sombra não quer o nosso mal, a sombra quer apenas um pouco mais de autenticidade na nossa vida. Por isso que ela trabalha fortemente, ela planta todas essas situações difíceis. O nosso inconsciente vai humanizando situações complicadas uma após a outra para que a gente entre em contato com o que ela quer nos contar. A sombra invade a vida do outro num abuso, numa crítica. Então ela atua o tempo todo na nossa história, tentando apenas fazer com que a gente fique um pouco mais consciente. Eu costumo muito simbolizar a sombra como uma tocha acesa. Que eu recebi, que minha mãe recebeu quando chegou aqui, que a minha avó recebeu, que a minha bisavó recebeu. Eu acho que para todos nós é assim simbolicamente essa história. A sombra é uma tocha acesa que que nos é passada de geração em geração. No meu trabalho com a sombra, a minha intenção é passar a sombra apagada para os meus filhos. Já estar passando ela dessa maneira. Eu peguei como um pilão de fogo e fui cuidando dela ao longo da minha vida e estarei cuidando no tempo que eu estiver por aqui. É a mesma coisa, vai ser a mesma coisa com meus filhos, mas quanto mais inconsciente eu estiver, mais fogo tem nessa tocha, mais quente ela é, mais ela queima a quem vai recebê-la. Então, os junguianos dizem assim, se você quer deixar uma herança boa para o seu filho, deixe o inconsciente mais limpo. Então vamos apagar essa tocha, gente. Como é que a gente apaga essa tocha? Se tornando consciente daquilo que a nossa sombra quer nos contar. Olhando com honestidade, sem vergonha de dizer, eu preciso olhar se eu realmente não tenho preconceito, eu preciso olhar de que maneira o meu preconceito se apresenta na nossa vida. Eu preciso olhar se eu sou abusivo com alguém, se eu sou abusivo comigo mesmo. Então é isso que a sombra pede a todos nós, um pouco mais de clareza e de consciência. Jung diz assim, a sombra é tudo aquilo que ninguém quer ser, mas acontece que ela é parte arquetípica da nossa personalidade, da nossa vida. Ela precisa ser conhecida, sim, para que a gente viva a vida que todos nós viemos viver. Ela é um guia para a nossa história.
Então, tudo ali na sombra não tem só aspectos ruins nossos, defeitos. Ali na sombra tem dons e talentos, gente. Na raiva ficou ação, na culpa ficou autoaceitação, no medo ficou coragem. Então, isso faz falta na metade da vida. Então, por que não por que não podemos entrar em contato com ela? Nada pode ser pior do que a vida não vivida. Gente, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais conteúdos. Toda semana estarei por aqui trazendo alguma coisa de Jung pra gente se tornar mais consciente, principalmente pra gente seguir com a vida que viemos viver. Até